dia, galera. Aqui é o professor Dantas. Vamos dar início agora à sequência do estudo da função exponencial, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo, né? E antes de chegar na função exponencial, eu tenho que citar algumas situações que a gente já passou ao longo da nossa vida escolar, né? A gente vê desde o ensino fundamental e agora volta com força porque a gente precisa fazer uso desses conhecimentos para poder aplicar nas funções que aparecem, tá? Vou começar aqui falando sobre a potenciação, né? Porque se é uma função exponencial, ela volta completamente em cima da potência, tá? Então tá aqui, ó, potenciação considerando A pertencente aos reais e N, um número inteiro maior que 1, define-se A elevado a N da seguinte maneira. Ele bota aqui A elevado a N, significa que o A ele é multiplicado em N fatores, né? E temos umas regras básicas, que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, todo número elevado a 0 é igual a 1, sendo que o A tem que ser diferente de 0, e chegamos a isso aqui, dizendo que 0 elevado a 0 não admite valor determinado. Eu vou explicar por quê depois de mostrar as propriedades. E define-se A elevado a menos N como se fosse 1 elevado a A sobre N. O que é isso aqui? Lembra que lá no início ele disse que N é um número inteiro maior que 1? Então, quando você tem essa ideia aqui, vou botar em um exemplo. 5 elevado a menos 2. Você tem o A, que pertence aos reais, e você tem o N, que ele tem que ser inteiro maior que 1. Nesse caso aqui não, ele é inteiro menor que 1. Então você tem que transformá-lo num número inteiro maior que 1. Como você faz isso? Você inverte a base. Se é 5, é como se fosse 5 sobre 1, ele vira 1/5 elevado a 2. Beleza? No caso, os dois estariam elevado a 2, né? Para se falar melhor. Sendo que 1 elevado a 2 é igual ao próprio 1. Por isso que a gente costuma só elevar o de baixo. Mas aqui, por exemplo, se eu fizer 1/5 ao quadrado, vai dar 1 sobre 25. Beleza? E as propriedades da potência já está cansada de trabalhar. Quando eu tenho um produto de mesma base, eu vou somar os expoentes. Quando eu tenho divisão de mesma base, eu diminuo os expoentes. Quando eu tenho uma potência sobre outra, eu multiplico. Mas aqui eu tenho um pequeno detalhe. Eu posso ter essa situação aqui, 5 elevado a 2 elevado a 3, aí ficaria 5 elevado a 6, e tem outra situação que poderia ser isso aqui, 5 elevado a 2 elevado a 3, aí aqui no caso não é multiplicar 2 por 3 não, isso aqui também é uma outra potência, então tem que pegar o 2 e elevar a 3, então aqui ficaria 5 elevado a 8, tá? Lembrar essa diferença aí. A quarta propriedade é que se eu tiver dois termos multiplicados elevado a uma potência, você pega esse expoente e multiplica para os dois, né? Esse aqui, por exemplo, se eu tenho 5 ao quadrado e 3 à quarta, todos eles elevado ao cubo, esse cubo aqui ele vai ser distribuído para os dois. Então aqui fica 5 à sexta e aqui 3 elevado a 12. Da mesma forma, isso pode acontecer na divisão. Eu distribuo, só que em forma de divisão. Lembra quando eu disse aqui no início que o zero elevado a zero não existe? Por que ele não existe? Vamos pensar no seguinte, tá? A base é zero, né? Se a gente tem uma divisão onde eu tenho 0 elevado à quarta dividido por 0 elevado à quarta, isso aqui não repete a base e diminui os expoentes, isso aqui daria 0 elevado a 0. Ah, professor, então existe? Não, preste atenção aqui, olha o denominador. A gente pode admitir no denominador 0, porque 0 elevado à quarta dá 0. Isso aqui não existe. Então, por isso, eu posso considerar que 0 elevado a 0 também não tem nenhum valor determinado, por causa disso. A gente pode usar isso como uma resposta sobre essa ideia. Então, galera, isso é o conceito de revisão de potência. Vamos para o outro lado agora, que está falando sobre a radiciação, porque é um outro elemento que aparece muito para a gente. Olha aqui, radicais, né? Raiz n de A
né? Onde o A é o radicando, o N se chama índice, né? Aí a gente sabe que essa ideia aqui, o resultado, né, ele diz x maior ou igual a zero para x pertencente aos reais. Isso aqui é o conceito básico de raiz. Temos duas ideias. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 4, isso aqui vai dar mais ou menos 2, né? Beleza. Se eu tiver raiz quadrada de menos 4, isso aqui não existe. Né? Quando o índice for par e dentro o radicando for negativo, a gente não consegue encontrar o resultado, então não existe. Mas se o índice for ímpar, ó, raiz cúbica de menos 8, isso aqui vai dar menos 2. Quando o índice for ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que o radicando. Se ele for par e aqui dentro for positivo, o resultado é mais ou menos. Se ele for par e o resultado negativo, não existe solução. Né? Isso aqui é um parênteses que a gente faz para lembrar. E aqui dentro nós temos as propriedades. Né? A mesma ideia que nós temos na potência, a gente vai usar na radiciação. Quando eu tenho produto de radicais de mesmo índice, você repete o radical e multiplica os radicandos. Divisão de mesmo índice, repete o índice e divide os radicandos. Se eu posso fazer uma simplificação e transformar em radicandos proporcionais. Ó. Por exemplo, aqui, se eu tenho isso aqui, eu posso simplificar os dois, tanto o índice quanto o expoente por 2. Então, isso aqui fica equivalente a raiz quarta de 3 ao cubo. Simplifiquei tudo por 2, ou seja, esses radicais são equivalentes. Quando a gente eleva um radical a um expoente qualquer, quem é elevado é o radicando, tá? Ó, não mexo no índice, o índice continua mesmo, o radicando é que sofre a ação da potência, tá? Quando eu tenho vários elementos dentro de um mesmo radicando, você vai fazer o produto entre eles. Aqui 2 vezes 3 vai dar 6 e o 5 aqui. E aqui também é uma forma muito importante que a gente também vai poder usar, que é quando eu pego o radical e o transformo em fração, em potência. Eu posso fazer essa transformação aqui. Ó. Lembrando que o numerador vai ser o expoente e o denominador vai ser o índice. Então, ó, a base vai ser o 5, que é o radicando. E eu posso escrever ele em forma de fração. Então, aqui é 5 elevado a 2/3. Esses conceitos básicos aqui vão ser muito importantes agora para essa última sequência, que a gente vai estudar função exponencial e depois vamos estudar função logarítmica. Ambos precisam de potência, precisam de expoente. Então, a gente tem que lembrar esses conceitos básicos para poder serem aplicados ao longo dessa explicação. Galera, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.